Olá, meu nome é Marcos e meu trabalho de iniciação científica se chama Tradução, Legendagem e Visibilidade, Assexual, um Documentário, e eu fui orientada pela professora doutora Alessandra Harden. Esta pesquisa se situa em um contexto em que se observa uma crescente luta por visibilidade pela comunidade homossexual desde os anos 2000. A Angela Tucker produz o documentário Assexual dessa escassez de debate sobre o assunto 10 anos atrás. Ainda hoje há poucos recursos sobre, por isso seria interessante traduzi-lo. Isso se justifica pelo crescente interesse dos estudos da tradução em legendagem, teorias colonialistas queer e pelo uso da tradução como uma forma de resistência. Nesse sentido, o objetivo geral é elaborar legendas em português do Brasil e comentar, fazendo um projeto de tradução, analisando os fatores extra-intertextuais do texto-fonte, produzir as legendas e comentar. Tem-se como metodologia de trabalho os comentários de tradução, já consagrados no estudo da tradução como aponta Torres e Chesterman. Envolve uma pesquisa bibliográfica de levantamento de dados e uma autorreflexão. Empregamos o modelo de análise textual da Nord para compreender o documentário e o projeto de tradução. Além disso, usamos a transcrição em inglês, o software livre EdSub e o próprio documentário para produzir a tradução em si. Por causa dos direitos autorais, selecionamos para traduzir apenas o início e o final da obra, que são partes indicadas pela Nord para compreender a obra como um todo, e alguns trechos do meio, por causa do conteúdo, que mostra a parada LGBTQIA+. Organizados de acordo com critérios funcionalistas da Nord, os comentários são refletidos com base no referencial teórico sobre tradução para legendas, as diretrizes da Netflix e os desafios e estratégias de tradução explicados por Baker. A partir das pesquisas, observa-se que a diretora Angela Tucker produziu nos Estados Unidos o documentário com a intenção de informar e conscientizar o público geral maior de 18 anos e falantes de inglês interessados no assunto, frente à pouca circulação de informação à época. O documentário pode ser pensado de acordo com a função informativa e apelativa, na medida em que desperta empatia à causa. Ela constrói a sua visão do movimento de forma participativa. Por meio de entrevistas, animações, notícias, ela traz a visão científica do público geral e a integração dos ACEs, a passeata LGBT. Então você encontra um léxico e uma sintaxe com um repertório leigo, próximo da fala, mas também formal. O projeto de tradução foi pensado a função informativa e apelativa. Considerando o público brasileiro neuroconvergente maior de 18 anos, busca-se explicitar as diferenças culturais que não existem no texto-fonte, mantendo-se também o tom leigo, a sintaxe com o léxico coloquial, bem como um repertório mais técnico. No caso dos fatores técnicos, é perigoso a estratégia de omissão para textos que aparecem junto com a fala ou textos escritos sem a fala. Traduzir-se as placas dos movimentos, bem como as legendas embutidas em inglês. Já no caso em que a aparição dos objetos são relevantes, como no caso dos desenhos, panfletos com muito texto escrito, traduziu-se só o que era mais relevante, como nesse caso em que a blogueira relata o abuso sexual como uma das causas que as pessoas apontam para a sexualidade. Considerando os fatores linguísticos, se observou uma terminologia variada. Por exemplo, assexual indica uma orientação e assexuado indica uma forma de reprodução na biologia. Outro exemplo foi a tradução de survey por levantamento, uma tradução recruta gay, usada pela comunidade LGBT, como forma de combate à ideia errônea de que homossexuais convertem héteros a gays que algumas pessoas têm. Há o caso de fontes paralelas já consolidadas, como a definição de assexual para Even, já usada por autores como Gonçalves e Fernandes, expressões idiomáticas, tipos de relações humanas e muitos verbos frasais, como é o caso da tradução de second nature para instintivo, cuddling para abraçadinho e o phrasal verb para se assumir. Priorizou-se uma sintaxe típica da fala, como no caso de teria me poupado em vez de teria poupado-me. Por fim, no caso dos fatores culturais, explicita-se um instrumento típico de laboratório que não é comum em todo o ensino médio. Há o uso do chunk vindo diretamente de, que é usado no sistema televisivo. Também traduziu os termos ofensivos e chulos, como indicado pela Netflix, como no caso de fodemos como macacos ou tem uma pena da sua pobre alma, que foram usados na parada LGBT. Conclui-se então que as legendas foram assíncronas, não tentei atualizar a linguagem e de acordo com o projeto de tradução funcionalista. A análise da Nord permitiu pensar o histórico sociocultural e esse entre-lugar em que ocupa a luta sexual, né, que foi visibilizado pelo intermédio do documentário, que as reflexões de cima ajudaram a pensar os aspectos linguísticos, tradutórios e técnicos da legendagem profissional, que com a pouca informação, adotar o padrão da Netflix, que já é aceito por várias pessoas, pode ajudar a aumentar a visibilidade. Embora já existem várias traduções mais subversivas que poderiam atualizar a linguagem, focando mais na persuasão do público atual. O EdSub também foi muito útil para criar legendas, né,
de acordo com as diretrizes da Netflix, ele disponibiliza opções de contar caracteres, entre outras funções, que auxiliam muito na tradução. E esta é a bibliografia que eu utilizei para fazer esta apresentação.